formulação científica e profissional de palestras corporativas e educacionais, arquitetura retórica, andragogia e evidências de aprendizagem para comunicação de alto impacto, direitos autorais. Janeiro de 2026. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A formulação profissional de palestras é hoje uma competência estratégica para organizações que precisam alinhar cultura, engajar equipes, reduzir ruídos de comunicação e acelerar resultados com ética e consistência. Esta pesquisa integra linhas atuais de estudo em aprendizagem de adultos, comunicação persuasiva, psicologia social, ciência comportamental e gestão do conhecimento, traduzindo evidências em um método aplicável para a criação de palestras memoráveis e eficazes. Ao longo do texto, são apresentados fundamentos teóricos, padrões de estrutura narrativa e critérios de qualidade que aumentam atenção, compreensão e retenção sem apelar para improviso ou carisma isolado. Na prática, empresas e entidades que investem em palestras tecnicamente bem formuladas elevam a capacidade de lideranças influenciarem com clareza, aprimoram segurança psicológica e fortalecem a execução de estratégias, especialmente em cenários de mudança e pressão por produtividade. O artigo oferece uma arquitetura completa para transformar conteúdo em experiência, com abertura impactante, apresentação cativante, promessa profunda, rapport crescente, história envolvente, entrega de novo conhecimento e encerramento emocional, gerando esperança por meio do aprendizado. Para organizações que desejam treinamentos e palestras com base científica e aplicabilidade imediata, o método aqui sistematizado favorece decisões educacionais mais eficazes e mensuráveis, ampliando o valor institucional e desempenho humano. Resumo. Este artigo analisa, sob perspectiva interdisciplinar, a formulação de palestras profissionais como tecnologia educacional e comunicacional aplicada a contextos corporativos, educacionais e institucionais. Parte-se do problema de que muitas palestras são planejadas com foco excessivo em conteúdo informativo, negligenciando princípios de aprendizagem de adultos, desenho instrucional, construção de sentido e persuasão ética, o que compromete atenção, retenção e transferência para a prática. O objetivo é propor um modelo integrativo, fundamentado em literatura clássica e contemporânea, para estruturar palestras de alto impacto com coerência metodológica, clareza argumentativa e resultados verificáveis. A justificativa reside na relevância crescente de intervenções breves e escaláveis em ambientes organizacionais, nos quais comunicação eficaz influencia cultura, desempenho, saúde mental e gestão de mudanças. Metodologicamente, realiza-se revisão narrativa com análise crítica comparativa entre teorias de retórica, psicologia da persuasão, andragogia, ciência cognitiva da aprendizagem, comunicação em saúde e pesquisa sobre treinamento e desenvolvimento. Os resultados organizam um roteiro operacional com 7 movimentos: entrada impactante, apresentação cativante, promessa profunda, rapport crescente, história envolvente, entrega de conhecimento novo e encerramento emocional com esperança, articulados a mecanismos cognitivos como ativação de esquemas, elaboração, prática de recuperação e redução de carga cognitiva. Discute-se ainda como mensurar efetividade por indicadores de reação, aprendizagem, comportamento e resultados, considerando limitações éticas e de contexto. Conclui-se que palestras profissionalmente formuladas combinam conteúdo robusto, narrativa estratégica e evidências de aprendizagem, favorecendo engajamento e mudança comportamental sustentável quando alinhadas a objetivos organizacionais e avaliação. Palavras-chave: comunicação organizacional, andragogia, persuasão ética, desenho instrucional, aprendizagem baseada em evidências, retenção cognitiva. Introdução. A palestra profissional, quando concebida como intervenção educacional breve, situa-se na fronteira entre comunicação pública, treinamento corporativo e aprendizagem social. Em cenários de transformação digital, trabalho híbrido e aumento de demandas psicossociais, organizações buscam formatos ágeis para sensibilizar, orientar e mobilizar pessoas.
Entretanto, uma parte expressiva de palestras ainda é construída como exposição de tópicos, com pouca arquitetura didática e baixa integração entre objetivo, narrativa e mecanismos de aprendizagem, gerando esforço atencional elevado e transferência limitada para o cotidiano. O problema de pesquisa pode ser sintetizado na seguinte questão: de que modo estruturar palestras profissionais que conciliem persuasão ética, clareza científica e efetividade educacional mensurável, sem reduzir a experiência a entretenimento ou a mera transmissão de informação. O objetivo geral deste artigo é propor um modelo integrativo de formulação de palestras, articulando princípios da retórica, da psicologia social, da ciência cognitiva da aprendizagem, do desenho instrucional e da educação de adultos. Como objetivos específicos, busca-se discutir fundamentos teóricos, organizar uma sequência de movimentos retóricos e pedagógicos e indicar critérios de avaliação de resultados. A justificativa acadêmica reside no fato de que comunicação persuasiva e educação corporativa são campos com literaturas densas, mas frequentemente tratadas de forma fragmentada na prática profissional. Enquanto abordagens clássicas de retórica orientam a construção do discurso e da credibilidade do orador, pesquisas contemporâneas sobre aprendizagem mostram que retenção e aplicação exigem desenho intencional, com atenção à carga cognitiva e à prática de recuperação, isto é, a capacidade de lembrar ativamente o que foi aprendido, condição associada à melhor consolidação de memória. Sueller, 1988, Roediger, Karpik, 2006. Do ponto de vista ético, a persuasão deve ser orientada por transparência, veracidade e respeito à autonomia, evitando manipulação e falsas promessas, pois a credibilidade é um ativo que se constrói com consistência e evidências. Cialdini, 2009. Além disso, a educação de adultos exige reconhecer que participantes trazem repertórios, expectativas e experiências, demandando relevância imediata e sentido prático. Knowles, 1980, sustenta que a aprendizagem adulta tende a ser mais autônoma e orientada a problemas reais, o que implica desenhar palestras que conectem conceitos às situações vividas, em vez de tratar o público como receptor passivo. Em termos de impacto organizacional, modelos de avaliação de treinamento indicam que intervenções devem ser pensadas também por seus efeitos em comportamento e resultados, e não apenas por satisfação imediata. Kirkpatrick, 2016. Assim, a relevância científica e prática deste artigo consiste em oferecer um modelo aplicável, alinhado a evidências e capaz de orientar palestrantes e instituições a planejarem intervenções mais eficazes. DESENVOLVIMENTO. A formulação de palestras profissionais pode ser compreendida como um processo de design que transforma um conjunto de ideias em experiência comunicacional com intenção pedagógica, persuasiva e ética. Essa compreensão desloca o foco do talento individual para um sistema de decisões: o que será dito, em que ordem, com quais exemplos, com qual promessa, com qual ritmo e com qual evidência de aprendizagem. Tal sistema requer integração entre retórica, psicologia, didática e contexto organizacional. Um ponto de partida clássico é a retórica aristotélica, baseada em 3 pilares: ethos, pathos e logos. Ethos refere-se à credibilidade percebida, pathos, à capacidade de mobilizar emoções pertinentes, logos, à consistência argumentativa. Embora antiga, essa estrutura permanece relevante porque descreve mecanismos persistentes de persuasão humana, especialmente quando o público avalia rapidamente confiabilidade e utilidade de um discurso. Aristóteles, 2005. Na prática contemporânea, o ethos é ampliado por evidências, transparência de fontes e aderência a valores institucionais, enquanto o pathos é associado à construção de sentido e à experiência emocional que sustenta a lembrança, e o logos se conecta a dados, fundamentos e coerência causal. A psicologia social oferece contribuições decisivas ao explicar por que certos discursos funcionam em condições específicas. Cialdini, 2009, descreve princípios de influência como reciprocidade, compromisso e consistência, prova social, afeição, autoridade e escassez.
Em linguagem acessível, prova social é a tendência de considerar adequado o que é visto como validado por outros. Compromisso e consistência referem-se à tendência de manter coerência com declarações e decisões anteriores. Para palestras profissionais, tais princípios precisam ser usados com prudência. Utilizar evidências de resultados de organizações semelhantes e depoimentos reais pode reduzir incerteza, mas inflar números ou fabricar casos destrói confiança e implica violação ética e possivelmente jurídica. A formulação do conteúdo precisa respeitar limites cognitivos. Sueller, 1988, propõe a teoria da carga cognitiva, segundo a qual a aprendizagem é prejudicada quando a apresentação impõe esforço mental desnecessário, isto é, quando a forma de exposição consome recursos de processamento que poderiam ser dedicados a compreender o conceito. Em palestras, isso ocorre quando há excesso de conceitos por minuto, jargões sem explicação e exemplos desconectados. Para elevar qualidade, o conteúdo deve ser segmentado em unidades conceituais com encadeamento progressivo e com reforços de significado. Mayer, 2021, na aprendizagem multimídia, reforça que palavras e imagens podem melhorar compreensão quando alinhadas aos princípios de coerência, sinalização e contiguidade, evitando elementos decorativos que distraem. Quando surgirem termos estrangeiros no material do palestrante, é necessário traduzi-los e explicar significado e simbolismo. Por exemplo, mindset, termo em inglês, significa mentalidade, isto é, o conjunto de crenças e disposições que orienta como a pessoa interpreta desafios e aprendizagem, frequentemente usado para discutir abertura ao desenvolvimento. Além de entender como as pessoas processam informação, é necessário compreender como elas consolidam e recuperam aprendizagem. Roediger e Karpik, 2006, demonstram que a prática de recuperação, isto é, testar a lembrança de conteúdos em vez de apenas reler, melhora a retenção. Em palestras, isso pode ser operacionalizado por microperguntas ao longo do percurso, convites à recordação de um conceito anterior e sínteses ativas no final de cada bloco. Ainda que o formato seja de exposição, uma palestra profissional incorpora momentos de recuperação e elaboração. Elaborar significa conectar a ideia nova a exemplos pessoais, analogias e aplicações. Ao pedir ao público que associe um conceito a um caso real do trabalho, cria-se um vínculo que aumenta a chance de transferência. A transferência, entendida como o uso do que foi aprendido em contexto real, é um dos maiores desafios em treinamento e desenvolvimento. Baldwin e Ford, 1988, já apontavam que transferência depende de características do aprendiz, desenho do treinamento e ambiente de trabalho. Em palestras corporativas, o ambiente pode facilitar ou bloquear a aplicação. Por isso, formulação profissional inclui alinhamento prévio com a organização, quais comportamentos se deseja aumentar, quais barreiras existem e qual apoio haverá após a palestra. Sem esse alinhamento, corre-se o risco de oferecer uma boa experiência, sem consequência prática. No campo de avaliação, Kirkpatrick e Kirkpatrick, 2016, propõe 4 níveis: reação, aprendizagem, comportamento e resultados. A reação mede satisfação, a aprendizagem mede aquisição de conhecimento ou habilidade, o comportamento verifica a aplicação no trabalho, os resultados avaliam o impacto em indicadores organizacionais. Embora o modelo seja amplamente usado, é necessário interpretá-lo criticamente. Uma palestra pode gerar boa reação e pouca mudança, ou pouca reação e grande mudança, dependendo de maturidade do público e adequação do desafio. Phillips e Phillips, 2016, ampliam a discussão com retorno sobre investimento, lembrando que medir custos e benefícios requer cautela metodológica. Assim, a formulação profissional deve prever, desde o início, quais evidências serão coletadas e em que horizonte temporal, evitando promessas que não possam ser verificadas. A educação de adultos, ou andragogia, é essencial para orientar escolhas. Knowles, 1980, argumenta que adultos aprendem melhor quando percebem relevância imediata, quando são respeitados como sujeitos experientes e quando o conteúdo resolve problemas concretos.
Isso implica que a palestra deve começar com um problema real, reconhecível e bem formulado, em vez de um resumo de tópicos. Um erro comum é iniciar com definições abstratas. Do ponto de vista profissional, a abertura deve gerar reconhecimento e urgência, sem alarmismo. Com base nesses fundamentos, pode-se organizar uma arquitetura de palestra em 7 movimentos, que se articulam tanto ao modelo solicitado quanto à literatura. O primeiro movimento, entrada impactante, funciona como ativação de atenção e enquadramento. Não se trata de choque gratuito, mas de oferecer um dado, pergunta ou situação que explicite o custo do problema e a possibilidade de solução. Dados estatísticos, quando usados, precisam ser rastreáveis e contextualizados. Números sem fonte produzem aparência de ciência, mas fragilizam credibilidade. O segundo movimento, apresentação cativante, constrói etos, explicitar experiência, propósito e limites, e oferecer ao público um acordo de valor, isto é, o que será possível alcançar ao final e o que não será prometido. O terceiro movimento, promessa profunda, descreve a transformação esperada em termos observáveis. Promessa profunda não é grandiosa, é específica. Em ambiente corporativo, pode ser reduzir retrabalho comunicacional, aumentar clareza de feedback ou melhorar tomada de decisão sob pressão, conforme a finalidade da palestra. O quarto movimento, rapport crescente, consolida a conexão entre palestrante e público. Rapport, termo em francês frequentemente usado em psicologia e comunicação, pode ser traduzido como sintonia ou conexão de confiança, significando a percepção de alinhamento e compreensão mútua. Essa sintonia é construída por linguagem respeitosa, exemplos que espelham a realidade do público e validação de dificuldades sem julgamento. O quinto movimento, história envolvente, utiliza a narrativa como instrumento de significação. Pesquisas em psicologia e comunicação mostram que narrativas organizam memória, geram identificação e facilitam compreensão de relações causais. Contudo, histórias devem estar subordinadas ao argumento e ao objetivo. Uma história emocionante sem conexão pode ser lembrada, mas não o conteúdo. Aqui, o uso ético de casos é crucial. Quando houver relatos reais de empresas, é necessário autorização ou anonimização, preservando confidencialidade. O sexto movimento, novo conhecimento-conteúdo, representa a entrega estruturada. É o núcleo cognitivo. Para ser novo, não precisa ser desconhecido, mas precisa ser reorganizado de forma mais útil. A entrega deve alternar explicação, exemplo e implicação prática. A explicação apresenta conceito e base, o exemplo mostra, a implicação traduz em decisão ou comportamento. Para reduzir carga cognitiva, recomenda-se limitar cada bloco a poucas ideias e criar sinalizações verbais que indiquem mudança de seção. Nesse ponto, é essencial traduzir termos estrangeiros. Feedback, termo em inglês, pode ser traduzido como retorno ou devolutiva, e significa informação oferecida sobre desempenho com finalidade de ajuste e aprendizagem. O simbolismo do termo na cultura corporativa costuma remeter à avaliação, o que exige cuidado para não gerar defensividade. Benchmark, também em inglês, significa referência comparativa, isto é, comparar práticas com padrões do setor. Seu uso sem crítica pode induzir cópia à crítica, então deve ser contextualizado. O sétimo movimento, encerramento emocional marcante, não é teatro, mas síntese com significado e convite à ação possível. A geração de esperança através do aprendizado oferecido ocorre quando o público percebe caminhos viáveis, não quando ouve frases motivacionais vazias. Esperança, em termos psicológicos, envolve percepção de metas, caminhos e agência, isto é, crença de que se pode agir. Encerrar com uma pequena prática, um compromisso realista e um plano de próximos passos aumenta a chance de transferência. Em linguagem impessoal, pode-se afirmar que encerramentos orientados à ação, quando combinados à clareza de metas e apoio organizacional, tendem a favorecer manutenção de mudanças. A profissionalização da palestra também depende de planejamento metodológico.
O processo começa por diagnóstico e definição de público, objetivos e contexto. Define-se então o tipo de resultado esperado, sensibilização, alinhamento, desenvolvimento de habilidade específica ou mobilização para a mudança. Em seguida, seleciona-se evidência científica e normativa pertinente. Quando aplicável, normas técnicas e regulamentações devem ser citadas com precisão. Em contexto brasileiro, por exemplo, programas de saúde mental no trabalho podem dialogar com exigências e diretrizes vigentes, mas sempre com base documental. Depois, desenha-se a narrativa, escolhem-se exemplos e prevê-se a avaliação. A avaliação pode incluir questionários breves, testes de recuperação, indicadores de comportamento definidos com a liderança e, quando possível, acompanhamento após algumas semanas. A discussão crítica exige reconhecer limites. Uma palestra, por si, raramente cria competência complexa, ela pode iniciar compreensão, mudar enquadramento e orientar prática, mas habilidades exigem treino deliberado e feedback. Erickson e Poole, 2016, descrevem prática deliberada como treinamento com metas específicas, feedback e repetição orientada, conceito que em muitos casos é confundido com repetição simples. Portanto, prometer transformação profunda sem continuidade é cientificamente frágil. A palestra profissional deve ser apresentada como parte de um ecossistema, pré-trabalho, intervenção e pós-trabalho. Outra limitação é a heterogeneidade do público, uma mesma mensagem pode ser interpretada de modos diversos conforme cultura, função e experiência. Por isso, a linguagem precisa ser clara, evitar pressupostos e oferecer múltiplos exemplos. Também é necessário considerar ética da persuasão e responsabilidade social. Discursos persuasivos podem reforçar vieses e injustiças se não houver cuidado com diversidade e inclusão. A literatura sobre segurança psicológica, por exemplo, indica que ambientes onde pessoas se sentem seguras para falar e errar favorecem aprendizagem e desempenho em equipe. Edmondson, 2019, argumenta que segurança psicológica não é permissividade, mas condição para aprendizagem e melhoria contínua. Uma palestra que trate de alta performance sem abordar condições de trabalho, apoio e respeito pode intensificar culpa e adoecimento. Assim, a formulação deve articular exigência com cuidado, e resultados com humanidade. Por fim, a profissionalização inclui competência comunicacional mensurável, estrutura lógica, transições claras, vocabulário acessível e consistência de fontes. A linguagem, simples, não é superficial, é precisão sem jargão. Isso exige traduzir termos e explicar conceitos de modo que o público possa aplicá-los. Quando se menciona storytelling, termo em inglês frequentemente usado em negócios, é necessário traduzir como contação de histórias ou narrativa estratégica, explicando que se trata de organizar ideias em sequência com personagens, conflito e resolução para facilitar compreensão e memorização. Quando se menciona insight, em inglês, pode-se traduzir como compreensão súbita ou clareza sobre algo, simbolizando uma mudança de perspectiva. Ao fazer essas traduções, preserva-se a acessibilidade e atende-se ao critério de comunicação inclusiva. Conclusão. Este artigo discutiu a formulação de palestras profissionais como prática de design comunicacional e educacional, sustentada por fundamentos de retórica, psicologia social, ciência cognitiva da aprendizagem, andragogia e avaliação de treinamento. Retomando o problema de pesquisa, observou-se que palestras centradas apenas em transmissão de informação tendem a produzir baixa retenção e transferência, especialmente quando não há arquitetura didática, narrativa coerente e critérios de avaliação. Os principais achados indicam que palestras de alto impacto emergem da integração entre credibilidade do orador, coerência argumentativa, mobilização emocional pertinente e desenho instrucional baseado em evidências. A estrutura em 7 movimentos, entrada impactante, apresentação cativante, promessa profunda, rapport crescente, história envolvente, entrega de novo conhecimento e encerramento emocional com esperança,
constitui um roteiro operacional que pode ser adaptado a diferentes temas, mantendo rigor e aplicabilidade. Do ponto de vista prático, recomenda-se que organizações alinhem objetivos comportamentais antes da intervenção, reduzam carga cognitiva na exposição, incluam momentos de recuperação ativa e planejem ações de continuidade para favorecer transferência. Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se investigar, em diferentes setores, quais combinações de narrativa, prática de recuperação e suporte pós-palestra geram maior mudança de comportamento, bem como avaliar efeitos de longo prazo em indicadores organizacionais, considerando contextos de diversidade e saúde mental. Conclui-se que a palestra profissional, quando formulada com método, ética e evidência, deixa de ser evento e torna-se intervenção educacional estratégica, capaz de produzir aprendizagem significativa e esperança realista por meio de caminhos concretos de melhoria. Cerquilha referências bibliográficas. 1. Aristóteles. Retórica. Tradução de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse e Alberto, Abel do Nascimento Pena. 2. Ed. Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2005. 2. Alzubel, David P. The Acquisition and Retention of Knowledge, A Cognitive View. Dordrecht, Clover Academic, 2000. 3. Baldwin, Timothy T. Ford, J. Kevin. Transfer of Training, A Review and Directions for Future Research. Personnel Psychology, Hoboken, V. 41, número 1, p. 63 a 105, 1988. 4. Bandura, Albert. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, W. H. Freeman, 1997. 5. Brown, Peter C. Roediger, Henry L. McDaniel, Mark A. Make It Stick, The Science of Successful Learning. Cambridge, Harvard University Press, 2014. 6. Cialdini, Robert B. Influence, Science and Practice. 5. Ed. Boston, Pearson, 2009. 7. Cohen, Jacob, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2. Ed. Hillsdale, Lawrence Elbaum, 1988. 8. Edmondson, M.C., The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 9. Erickson, K., Enders, Paul, Robert. Peak, Secrets from the New Science of Expertise. Boston, Ogden Mifflin Harcourt, 2016. 10. Ferraz, Ana Paula, Belhote, Renato Vairo. Taxonomia de Bloom, revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. Gestão e Produção, São Carlos, V. 17, número 2, p. 421 a 431, 2010. 11. Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo, Paz e Terra, 1996. 12. Gagné, Robert M. Varrer, Walter W. Golas, Catarine C. Keller, John M. Rousseau, J. D. Principles of Instructional Design. 5. Ed. Belmonte, Wadsworth, 2005. 13. Glass, GNV, Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. Educational Researcher, Washington, D.C., V. 5, número 10, p. 3 a 8, 1976. 14. Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2011. 15. Kirkpatrick, James D. Kirkpatrick, U&K, Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation. Alexandria, ATD Press, 2016. 16. Knowles, Malcolm S. The Modern Practice of Adult Education, From Pedagogy to Andragogy. 2. Ed. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1980.
17. Lave, Jean, Wenger, Etienne. Situated Learning, Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 18. Locke, Edwin A. Latam, Gary P. Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, A35 e Heródice. American Psychologist, Washington, D.C., v. 57, número 9, p. 705 a 717, 2002. 19. Mayer, Richard E. Multimedia Learning. 3. ed. Cambridge, Cambridge University Press, 2021. 20. Mintzberg, Henry. Managing. São Francisco, Berrett Kohler, 2009. 21. Moran, José Manuel. A educação que desejamos, novos desafios e como chegar lá. 5. ed. Campinas, Papyrus, 2013. 22. Nonaka, Ikujiro, Takeuchi, Hirotaka. The Knowledge Creating Company. New York, Oxford University Press, 1995. 23. Pasquali, Luiz. Psicometria. Teoria dos testes na psicologia e na educação. 5. ed. Petrópolis, Vozes, 2017. 24. Phillips, Jacques J. Phillips, Pat P. Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods. 4. ed. New York, Routledge, 2016. 25. Rogers, Everett M. Diffusion of Innovations. 5. ed. New York, Free Press, 2003. 26. Roediger, Henry L. Karpik, Jeffrey D. Test Enhanced Learning, Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention. Psychological Science, Thousand Oaks, v. 17, número 3, p. 249 a 255, 2006. 27. Salas, Eduardo, Tannenbaum, Scott I. Krieger, Kurt, Smith JENTSCH, Kimberly A. The Science of Training and Development in Organizations, What Matters in Practice. Psychological Science in the Public Interest, Thousand Oaks, v. 13, número 2, p. 74 a 101, 2012. 28. Sean, Donald A. The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action. New York, Basic Books, 1983. 29. Senge, Peter M. The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization. New York, Doubleday, 1990. 30. Soares, Magda. Letramento, um tema em 3 gêneros. 3. ed. Belo Horizonte, Autêntica, 2012. 31. Sueller, John. Cognitive Load During Problem Solving, Effects on Learning. Cognitive Science, Hoboken, v. 12, número 2, p. 257 a 285, 1988. 32. Tufte, Edward R. The Visual Display of Quantitative Information. 2. ed. Cheshire, Graphics Press, 2001. 33. Tversky, Amos, Kahneman, Daniel. Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases. Science, Washington, D.C., v. 185, número 4157, p. 1124 a 1131, 1974. 34. Wenger, Etienne. Communities of Practice, Learning, Meaning, and Identity. Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 35. William, Dylan. Embedded Formative Assessment. 2. ed. Bloomington, Solution Tree Press, 2018. 36. Wilson, Timothy D. Redirect, Changing the Stories We Live By. New York, Little, Brown and Company, 2011. 37. World Health Organization. Guidelines on Mental Health at Work.
Geneva, RU, 2022. 38. Zabala, Anthony. A Prática Educativa, Como Ensinar. Porto Alegre, Artmed, 1998. 39. Zimmermann, Barry J. Becoming a Self-Regulated Learner, An Overview. Theory into Practice, Abingdon, V. 41, número 2, p. 64 a 70, 2002. 40. Brasil, Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, o que se tem produzido para o seu fortalecimento. Brasília, Distrito Federal, Ministério da Saúde, 2018. Hashtag Estudando como ou sempre aprendendo como nunca.